Ó, estamos de volta com o Gazeta Entrevista aqui. Infelizmente, nem todos vocês têm o prazer de ter nas mãos isso que eu tenho aqui, ó. Histórias Acreanas no Miolo de Pote, de autoria do historiador Marcos Vinícius Neves, uma pessoa com a qual eu já comi sal durante algum tempo. Entrevistar amigo é fogo. É melhor entrevistar um cabo com quem a gente não se identifica. Mas, Marcos, Histórias Acreanas no Miolo de Pote. Miolo de Pote é um quadro, é uma coluna que você mantinha no jornal Página 20, e que você falava da história do Acre de uma maneira diferente. Queria saber de você se você, na condição de historiador, não sentiu dificuldades, porque quando você publica num jornal, e não é um texto acadêmico, e não é um texto fruto de pesquisas, apesar de que muitas dos artigos que tinham no Miolo de Pote eram referenciados em pesquisas científicas e tudo, mas o jornalismo não te contamina, não? Contamina, mas de uma maneira bem favorável, porque, felizmente, primeiro que eu tive editores maravilhosos, né, lá no Página 20, Dandão. Foram 6 anos, peguei Leonildo Rosas, peguei Tião Vitor e peguei William. Foram 3 editores nesse período de 6 anos. E o Elson Dantas, com aquela generosidade dele, me deu completa liberdade de escrever e fazer tudo que eu queria. Então, tinha semana que eu estava aperreado, eu contava uma história só com fotografia. Uma outra tinha um acontecimento interessante, aí lá eu tacava uma poesia contando aquela história. Então, o jornal, para mim, teve essa característica e essa benesse de possibilitar ampla liberdade de linguagens. E você aproveitava para falar coisas que o jornal não falava, que os jornalistas não falavam? Sim, porque... Fazer uma correção. Não, e assim, teve muita polêmica. O Acre é sempre rico de muitas polêmicas. Aqui o é preto ou é branco e o cinza não tem muita vez, não, né? Não, e assim, ao longo do tempo as coisas aparecem. Por exemplo, uma série de artigos que nem entraram nesse livro eram dedicados a discutir essa polêmica sobre a data de fundação da cidade de Rio Branco, por exemplo. Que o programa, inclusive, já levantou esse assunto. Uma questão, para mim, vencida. Uma época que o Senado Federal analisava a questão dos documentos ultra-secretos que não podiam ser liberados por causa do Acre. Porque o Tratado do Acre teve episódios vexatórios com autoridades bolivianas, não pegaria bem para a diplomacia liberar esses documentos, e nós, historiadores, ficamos sem os documentos. Enfim, uma série de polêmicas que, infelizmente, até nem puderam entrar aí. Eu procurei concentrar aí textos que fossem mais úteis, no sentido mais amplo do termo. Vou aproveitar a deixa e lembrar aqui, lembrando ao telespectador do Gazeta Entrevista, que esse livro, Histórias Acreanas no Miolo de Pote, está sendo feito o lançamento dele hoje às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, eu sempre tenho dificuldade para entender isso. Na boquinha da noite. Na boquinha da noite, ali no Loft, é isso? Em frente ao Centro Empresarial Rio Branco, ali na Avenida Brasil. Avenida Brasil, com a Marechal Deodoro. Isso. Ali a gente vai, a partir das 18 o Loft abre, para a gente fazer um happy hour, tomar uma cerveja, se encontrar, conversar. Aí tem o lançamento. Por volta das 19h30, a gente faz o lançamento do livro. E depois o Eufônicos. E aí, a partir das 9h, show do Eufônicos, que a gente conta história com música. Muito melhor. Também. Agora, eu aproveitei essa deixa que você falou a respeito da metodologia, porque o livro, ele é dividido em 5 partes. Sim. Tem a primeira parte chamada Terra, a segunda parte chamada Tempero, terceira Mãos, a quarta Fogo e a quinta Pote. Explica essa sequência rapidamente para a gente. Para poder dar uma unidade para textos escritos em épocas muito diferentes, com estilos diferentes e temas diferentes, a gente procurou então uma metáfora que é essa da fabricação do pote, entendendo que o pote é o Acre. O pote é uma síntese. É uma síntese de tudo que somos. E o que vem dentro do miolo? É sobre isso que a gente vai conversar. Mas como é que a gente chega até aí? Então eu acompanhei pessoalmente um processo muito interessante entre os índios Apurinã, de Boca do Acre, ali da aldeia Camicoã,
que foi a retomada da fabricação de cerâmica tradicional pelas mulheres. Então eu peguei essa história que não apareceu lá na coluna do jornal e aproveitei o ensejo do livro para contar isso, em parte, desde o tempo mítico da origem da cerâmica, passando pela importância do trabalho da mulher. A cerâmica é um atributo feminino por excelência. E por essas coisas, né, que a gente não sabe muito bem explicar, de uma certa maneira as mulheres dominaram o livro. Porque a metáfora da ceramista, das várias etapas de fabricação da cerâmica. Aqui você coloca terra, tempero, mãos, fogo. Fogo, que é a transformação de uma coisa que é natural, terra, tempero, que é planta, é a casca do caripé, através da atividade humana é transformada num produto de cultura. A cerâmica é cultural, ela não existe na natureza. Sim, sim. Então, no primeiro tema, na Terra, a gente vai tratar das histórias mais antigas do Acre, do primeiro ciclo, do povoamento do Acre, com seus personagens, Manuel Rubano da Encarnação, Tescon, um líder indígena, Mestre Irineu, que fundou o Daime. Primeiro ciclo, a formação desse lugar. Aí, na segunda parte, que é o tempero, vem a formação social. Histórias de negros, história das mulheres, história dos sírio-libaneses, soldados da borracha, história política do Acre. Então serve, por exemplo, para estudar para concurso, porque tem sínteses históricas muito bem definidas. E bem escritas, garanto. Ah, obrigada. E mãos? Aí a terceira parte, mãos, é quando a coisa é elaborada, é quando ela toma forma, aí são os índios. Os índios que sempre foram relegados para segundo plano, aí assumem um papel de protagonista, porque essa ação indígena marcou o início da história do Acre. Ela não é inócua, ela não deixou de ter importância, pelo contrário. Vou te dar um exemplo que está aí no livro. Nós somos uma tríplice fronteira, Brasil, Bolívia e Peru. Se eu te falar que essa tríplice fronteira é anterior à existência do Brasil, da Bolívia e do Peru, vem desde a época dos índios, é milenar. O Acre é uma fronteira milenar, não nacional. Mesmo antes do conceito de nação e tudo? Muito antes, quando aqui ainda não era nem ocupado por europeus. A gente já tinha uma fronteira entre as terras baixas da floresta, a região alagada que começa no Rio Beni e se estende até o Pantanal, e a região dos Andes. Esses três mundos se encontravam aqui. Não à toa, nós viramos uma fronteira. Rapaz, então, Assis Brasil, então aquilo ali realmente Já era o caldeirão. É uma terra danada por natureza, né? Exatamente. E aí a quarta parte, então, é o fogo, que é a transformação da terra em cerâmica, ou seja, no produto da cultura, que é simbolizado aí no livro pelas histórias do Daime. Mestre Irineu, Mestre Daniel, Madrinha Chica Gabriel. Essa gênese de uma cultura daimista simboliza em grande medida a gênese da cultura acriana, um povo original. Que é o que nós temos de mais genuíno, né? Cara, não há nenhuma expressão cultural que seja tão acriana quanto esta. Não há. E, no entanto, não é muito bem compreendida, Exatamente, é um grande problema. Então aí tem um pouco da trajetória dessas comunidades por esse reconhecimento e por essa história deles. E o pote é tudo isso aqui misturado, Tudo balança junto, e toma. E aí vem a figura da mulher, a pessoa que fabrica o pote como uma coisa humana. Então é um livro afetivo, é uma declaração de amor ao Acre. Olha, Marcos, muito obrigado. Eu acho que esse aqui é meu exemplar. Esse é seu. Obrigado pela sua vinda aqui e espero que o lançamento seja bem bacana e que isso aqui suscite, fomente debates. Eu Legal, acho que esse também é espero. o papel do seu esforço aqui. Sim, e todos convidados, apareçam lá no Loft hoje à noite. Às 6 da tarde. Começa às 6 da tarde e vai até a hora que a gente quiser. Até o pote acabar, né? Até o pote, esvaziar. Bom, lembrando que esse terceiro bloco aqui do programa Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos, e dessa forma a gente encerra as edições dessa semana, voltando na terça-feira. Até lá!